A temporada 2018 do Bar Apoteose está no ar. Sejam todos muito bem-vindos à TV Paticumbum. Não se esqueça de dar um pulinho nas nossas redes sociais, deixar sempre sua opinião, suas sugestões, quem você quer que a gente traga aqui como convidado, quem vocês querem que a gente leve para entrevistar no camarote. Já a gente fala do camarote, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram. E por falar em estar, para abrir a temporada 2018 do Bar Apoteose ao vivo, pela primeira vez aqui, nos honrando com sua presença, Flávia Oliveira, muito obrigado. Oi, gente. Bom, boa noite, Alex, as minhas amigas, Luiz e Bárbara. Prazer estar aqui com vocês, num time só de meninas, né? Meninas superpoderosas. 3 de uma vez é a primeira vez. Pois é, então aguenta, segura, Alex. E, para acompanhá-la, a Luíse está aqui também. Luíse, muito obrigado pela presença. E foi muito divertido sábado. Foi, não foi? É sempre divertido lá na feijoada arquibancada no Baródromo. Aliás, o Rodriguérrimo, no Twitter, eu não vou repetir exatamente a frase inteira, porque o programa não pode ter classificação acima de 18, senão eu perco a monetização. Opa. Mas ele falou... E ainda por cima, ele fez vários comentários, ainda por cima tem a Luíse, a rainha da P toda. Foi mesmo. Alô, Rodriguérrimo. Todos eles, né, são devidamente orientados a dar essa força aí. Eu estou muito chateada, na verdade, porque você não anunciou Bar Apoteose. É porque hoje não é ao vivo, aí eu não pude fazer. Entendi. Eu me controlei. É que nem quando eu fui fazer o programa pela rádio lá no Carnaval, eu também me controlei, eu não pude falar o ao vivo. E eu fiquei ensaiando a semana inteira para fazer uma introdução, porque olha só, se fosse ao vivo, vocês estariam todos vendo no Dia dos Namorados. Assim, quem estaria vendo a vida estaria vendo no Dia dos Namorados. Então eu fiz toda uma introdução romântica, mas não deu. Bárbara Pereira, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite de novo. Estou adorando essa noite das meninas, né, no Dia dos Namorados, nós contra eles. E Baródromo, sábado, arrebentou, porque era com a mocidade, né? Era uma homenagem à mocidade. Arrebentou, foi o máximo. Sim, estava cheio de porteiro. 20ª festa de comemoração do título, né? Que alguém postou. Eu vi isso. Exatamente. Estava cheio de porteiro. Não tinha. Tinha eu portelense. Bom, nós estamos mais ou menos, quase 2 meses, né? Não peguei a conta certa fora do ar. Algumas coisas aconteceram, não tantas quanto teria acontecido em outros anos, já que não temos muitos enredos anunciados. Temos enredos anunciados que voltaram atrás, e isso mostra o desespero atrás de patrocínio. E parece que não é à toa, já que hoje nós soubemos que, muito provavelmente, quase com certeza, a subvenção da prefeitura será cortada pela metade. Bom, a gente já fala disso. Vocês querem começar pela subvenção ou vocês querem começar pela mocidade? Eu acho melhor começar pelo tudo antes, para depois, no final, a gente só ficar falando disso, porque quando a gente entrar nesse assunto, realmente vai dar muito pano para manga, né? Porque é um assunto mais importante do momento mesmo. Namastê! A estrela que habita em mim saúda que existe em você. Do carnavalesco Alexandre Lousada. Ele comentou ao site carnavalesco que o enredo surgiu para a escola apenas 4 dias. Embora a festa de apresentação do tema esteja marcado há muito mais tempo. É interessante, no mínimo, né? É óbvio que existia um... Vamos lá, vamos falar o português, claro. É óbvio que existia um enredo. É óbvio que o Alexandre Lousada tem um enredo autoral lá quietinho. Se não desse patrocínio, estava a festa marcada, provavelmente ia ser o dele. A gente não sabe se ele está feliz ou não, de verdade, porque, convenhamos, talvez ele preferisse o dele, mas sobre o enredo em si, de Marrocos à Índia. O que vocês acharam? Primeiro, pelo coração. Olha, eu tenho um respeito profundo pelo Alexandre, acho ele o Lousada, acho ele um dos carnavalescos mais educados, mais gentis, né, no trato, no conversar e tal. Imagino que ele, como você, que ele já tivesse alguma outra ideia que não fosse essa. E aí, o que está rolando nos bastidores é que surgiu aí um patrocínio, né, se eu não me engano, é do Boi, né? Do Boi Zebu, que estaria aí patrocinando não o enredo inteiro, mas parte desse enredo. Eu
estou com um certo receio da gente fazer, como todo mundo, uma reprodução do que foi esse ano, né? Vai virar enredo CEP e ser de novo algo que, né, vamos lá contar a história de um país, vamos lá, a Índia, e vai ter as especiarias. Isso é um receio, né? Fazer meio... e aí vou assumir meio novela Glória Pérez, essa é a brincadeira que está rolando nos bastidores, que Glória Pérez tem essa... Eu, particularmente, não sou fã da Glória Pérez, nesse sentido, que pega ali um contexto e reproduz aí, pega uma ideia de uma determinada região e reproduz aquilo na televisão. Então, você está com medo da gente ir do clone para Caminho das Índias? Eu tô. Eu tenho um receio, mas vou dar o meu voto de confiança no Alexandre, que esse ano todo mundo, aí tem que dar a mão palmatória, todo mundo dizendo, enredo, Marrocos, vai ser, e foi belíssimo, e a gente tem que dar a mão palmatória para ele. Então... Mas, para fazer o momento... E só uma coisa, tem muita gente feliz, tá? Muita gente muito feliz. A torcida está muito feliz. Mas você sabe por onde vem essa felicidade? Não vem só do título. Vem também do fato de... A gente falou isso aqui, quando o enredo surgiu, e depois que o samba surgiu, eu provoquei quem esteve por aqui, dizendo que... Bom, vocês criticaram o enredo, agora o enredo já virou bom, por causa do samba e tal. O enredo de Marrocos proporcionaria, no meu modo de ver, à mocidade fazer um enredo com muito luxo, com cores muito diferenciadas do que a gente está acostumado a ver e tal. Deu certo. Índia é um outro tipo de enredo sépia que também dá margem ao luxo. E o dinheiro a gente já sabe que teve para a mocidade desenvolver esse carnaval. Não dá para pensar no mesmo... Não é por isso que a torcida está feliz? Eu acho... Eu discordo um pouquinho da Bárbara. Eu fiquei animadíssima, porque acho que tende a ser um enredo mais bem recebido, mais acolhido pelo público do que Marrocos, né? Em razão de uma certa afinidade, uma certa simpatia, que aí tem até a ver com novela, tem a ver com Glória Pérez, tem a ver com ter dado certo útil. Sim. Né? Não, estou falando da relação público com acolhimento a esse enredo. Fora isso, aí sim, concordo com a Bárbara, no voto de confiança no Lousada, que acabou fazendo um belíssimo trabalho, e vou confessar que, para mim, surpreendente. O Carnaval da Mocidade foi melhor do que eu esperava. De novo, porque em 2015 tinha, sim, quem duvidava dele já na Portela, e ele arrebentou na Avenida. Sim, e, bom, já tivemos ele na Beija-Flor também. O Lousada é um ótimo carnavalesco, campeão, com um trabalho cuidadoso, de excelência, às vezes um tanto exagerado nas plumagens e tal. Aí minha posição estética, em alguns momentos, eu acho que vai um pouco acima, e não por acaso foram anos que não foram bons do ponto de vista de colocação. Mas ele é um carnavalesco campeão, aplicado, trabalhador, disciplinado e de pouco marketing. Então, tem uma desconfiança prévia em relação ao que ele vai entregar, que tem muito a ver com a forma discreta com que ele trabalha. E que a gente devia incensar, louvar. E o último comentário que eu faria em relação à mocidade, e a esse enredo e ao Lousada, é a questão do samba. Como o samba foi um ponto central, né, do Carnaval, campeão da mocidade, e como, de alguma forma, salvou a safra 2017, salvou muito da tragédia que foi o Carnaval. Então, assim, lembraremos de algumas coisas lamentáveis e de alguns sambas. Mas não é fácil. Como o da mocidade e como o da Beija-Flor, vou ter que puxar a brasa. Sim, mas é verdade. Assim, não é fácil fazer... Luiz e Campos, não é fácil fazer... samba para enredo sépia. Samba, enredo sépia. Agora, a Mocidade conseguiu uma vez. Dá para fazer 2 vezes seguidas? Vamos confiar na ala de compositores da Mocidade, Luísa? O que a gente pode... Tem que esperar primeiro a sinopse, tem que esperar, enfim, saber o que vai ser proposto desse enredo. Não tenho a menor dúvida que é um enredo que já se resolve plasticamente. Não vai ser esse o problema do enredo da Mocidade. E, veja bem, eu acho que as críticas ao enredo da Mocidade de Marrocos, eu acho que se justificaram do ponto de vista da realização. Não foi, assim, não seria um enredo nota 10. Perfeito, okay? claro. Mas o que acontece é que a gente teve um carnaval tão problemático que a Mocidade se destacou batendo aquela bolinha ali, fazendo o básico. Lógico que o básico estava lindo, não tem a menor dúvida. Eu sempre achei que ia ser um carnaval lindo.
Sabe? Esse pra mim não era o ponto. No ano que o carnaval não emocionou, nenhuma escola emocionou, a gente teve 2 campeãs. Nós tivemos 2 burocráticas. Elas passaram muito bem na avenida. Elas passaram muito bem na avenida. Só que, por exemplo, muitos torcedores trocariam esses desfiles por outros títulos mais emocionantes. Não é trocaria, mas gostaram mais. E eu acho que não é que foi nivelado por baixo, mas a quantidade de problema que toda a escola teve, nós tivemos 2 campeãs com desfile que não explodiram. Como explodiram? A da Mocidade uns anos atrás, da Portela no ano 2016. Isso mesmo. A Mocidade não saiu aclamada campeã logo quando terminou o desfile. Ninguém cogitava. Lógico que foi Nem uma a grande Portela, excelente né? Então, nenhuma das duas. É que a Portela, ela trazia com ela, para o favoritismo dela, trazia com ela ter tido as melhores notas técnicas durante pelo menos uns 3 anos junto com a Unido da Tijuca. Então, quando a Portela passa daquela maneira sem errar, você acaba acreditando que ela é favorita. Mas sem a explosão, né? exatamente, E já tinha sem toda a nada. expectativa. Portela já vinha carregando esse fardo já há alguns carnavais. Então, por isso que a gente alçou a Portela a um patamar de favorita após os desfiles, mais do que a Mocidade. Muito por isso. Discordar um pouquinho? Deve. Eu acho que... eu assisti não assisti o da Mocidade, porque eu desfilei, como eu falei aqui da última vez que eu tive, mas assisti o da Portela inteira. Eu achei que a Mocidade já foi arrebatadora na entrada por conta da comissão de frente, né? Se você lembrar do carnaval, tenho a impressão, com todo respeito aos portelenses, que o carnaval de 2017, tirando as tragédias, vai ser lembrado pelo carnaval do Aladim, né? O Aladim foi arrebatador. E esse mesmo arrebatamento eu não vi, particularmente na arquibancada ou nos lugares onde eu estava, em relação à Portela em nenhum momento. Mas é isso. A questão da Portela ser alçada a favorita... algum arrebatamento. Mas é exatamente isso, sim. Entendeu? A questão é que a Portela ter sido alçada ao favoritismo após os desfiles mais do que a Mocidade é justamente por já trazer com ela anos de perfeição técnica. Quando ela passa tecnicamente perfeita de novo, após o doce ser tirado da boca dela no ano anterior da maneira como foi, ela parece mais favorita do que a Mocidade naquele momento. Dá uma impressão. Da maneira como foi, peraí. Não, na boa... Não, mas aí que tá do lado positivo. Aí foi a emoção que arrebatou todo mundo no ano de 2016. Mas a Portela isso é muito também bacana. emocionou muito em 2016. Agora, cometeu erros do ponto de vista de olhar regulamento, tabela e quesito, que foram fatais. Eu só queria falar uma coisa desse enredo do próximo, do Namastê. O que o meu receio, eu acho assim, isso que você falou, plasticamente, vai ter visualidade, vai ter... É óbvio, né? A Índia tem, né, muitas referências, muitos elementos estéticos que o meu receio só é de linearidade. É o único receio que eu tenho, é de algo linear, algo de novo Marrocos. O Taj Mahal, enfim, é muito... Porque não foi divulgado... do Glória Pérez, sim, entendeu? Porque não foi divulgada a abordagem que vai ser... Exatamente. Meu receio só, se alguém da Mocidade vier me perguntar... Olha, por favor, não caiam no vamos tocar a bola para o lado, como você disse, de fazer algo linear. Só voltar para te convencer? Mentira, é só para voltar mesmo. Quer que eu dê um exemplo? Antes do carnaval, 10 entre 10 pessoas colocavam a Unido da Tijuca entre as 3 primeiras, entre as 3 favoritas. Muito baseado na parte técnica histórica nos últimos anos, nos anos recentes. Tá entendendo? Então, assim, se a Tijuca passa bem, ela virou favorita e acabou a história, na hora. Na hora. Eu acho que foi o caso Portela ali. Se a Tijuca passa, né? Se a Tijuca passa. Passou muito mal. E, assim, eu acho imperdoável o que aconteceu, sabe? E muito do que a gente ainda vai comentar aqui hoje tem a ver com esses deslizes, né? E a gente fica com pouca chance de defender essa festa e essa estrutura em razão do que aconteceu. Não é? Porque como é que foi um incidente, né? Foi um erro gravíssimo, né? E foi um erro gravíssimo que ninguém estava preparado para lidar, o que é espantoso também. Eu vejo as coisas como uma montanha-russa acontecendo no carnaval, porque, veja bem, há uns anos atrás, principalmente quando a Lierge surgiu, separando os dias e tal, a gente passou uns 3 anos ali tranquilos, sabe, vivemos momentos como o de 2011, do incêndio, onde todo mundo se uniu, quer dizer, estava parecendo que nós estávamos num caminho bom.
a ponto da gente até pensar o seguinte, pô, quando tivemos 3, 4 escolas desfilando sem fantasia, a gente começou a pensar, pô, como é que a gente vai vender esse produto? Como é que a Globo vai querer transmitir as 2 primeiras escolas se elas desfilam sem fantasia e ainda diz que foi o trânsito do Rio na sexta-feira? Então, assim, a gente vinha naquele processo de evolução e agora parece que voltou pior do que estava antes, né? Quer dizer, e tudo começou ali. Tudo começou no domingo, no primeiro desfile. Parece que veio uma ladeira baixa e que já não tem dinheiro, agora sem a subvenção, quem patrocina? Na verdade, eu acho que começa em 2014 para 2015, né? As escolas não lidaram bem com a transição da crise econômica, né? Do esvaziamento do ponto de vista dos patrocinadores. Algumas empresas, inclusive, entraram em crise e deixaram o patrocínio, o investimento ao carnaval. Pois é. Não tem mais camarote? Não tem vários, né? Vários camarotes desapareceram e deram lugar a um outro modelo de ingresso, né? De ticket avulso, bem diferente do anterior. Mas, 2015 para 2016, a gente teve uma lufada. Acho que ainda tinha um resto de dinheiro e um apelo à criatividade. Começou uma onda de enredos não patrocinados, que também traz um pouco mais de... trouxe essa esperança também, né? Enredos mais autorais, os artistas se mostrando. Leandro foi uma grande aparição, uma grande revelação naquele momento. E parecia que o caminho seria por aí. O que a gente descobre em 2017 é que talvez essa escassez de recurso ela tenha resvalado, né, na questão da segurança dos equipamentos, da segurança da organização do desfile. E isso é que foi muito ruim, né? Esse descuido. Ninguém se ocupou da segurança da festa. Mas é isso agora, que me dá a impressão, que ninguém se preocupou. Que podia algo acontecer. Ninguém se ocupou, ninguém se preocupou e lidaram muito mal também quando tudo aconteceu. Mas, assim, eu ainda vejo com uma pitada de otimismo a possibilidade de a escassez, a falta de dinheiro, a falta de enredo patrocinado nos trazerem outro tipo de carnaval. Então, mas eu não queria cortar o otimismo de ninguém, mas pensa comigo aqui. Já aconteceu e ninguém aproveitou, porque, olha só, nós tivemos uma sequência que parecia que ia dar certo de criatividade, de vamos esquecer essa história de não ter dinheiro. O Leandro é a prova viva disso, ele só está na Mangueira hoje por este problema financeiro que assolava a Mangueira. E ainda assim foi um caso à parte. Toda vez que acontece é só um caso à parte, não há continuidade, Luísa. Eu, sinceramente, não estou muito otimista, não. Eu acho que o que pode acontecer nesse momento é o que a gente está vendo. As escolas estão segurando seus enredos. A gente está numa época do ano em que as escolas já eram para ter soltado enredos e não está acontecendo. Ou seja, o que denota um desespero atrás de patrocínio. E aí vai acontecer aquela disputa de que uma escola, principalmente com a questão de que se confirmar se a subvenção realmente diminuir, vai ficar um carnaval de disparidade, porque a escola que conseguiu seu patrocínio lá, se salvou, agarrou essa tábua de salvação, vai fazer um carnaval diferente de uma outra escola, e a gente sabe muito bem que o julgamento não é justo o suficiente para entender uma concepção artística no carnavalesco. Vai ter uma disparidade e vai criar ainda mais rivalidade. Eu não consigo ver com bons olhos, não. Eu, sinceramente... E aí fico muito triste que as escolas estejam desesperadas por essa questão do patrocínio. Estão desesperados, estão aguardando patrocínio e estão passando estão vendo na pele e não aprendem a história que a crise é geral. Tem escola que já teve 4 enredos patrocinados na mão, que eles vão e voltam. Não, me dá mais 10 dias, não, agora me dá mais 5 e nada se fecha. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter essa safra de patrocínios, não. E isso a gente está observando não apenas no carnaval, mas em vários outros ramos da indústria cultural, né? Projetos que estão com enorme dificuldade de financiamento, projetos do próprio setor público ligados à cultura. A cultura é um setor que está sofrendo muito, né, com esse ambiente de crise. E o carnaval ele tem um agravante, que é uma estrutura, uma festa ou uma indústria
que não se profissionalizou na direção da transparência, na direção de uma gestão, digamos, mais profissional, mais responsável. Então, a gente ainda tem o flerte ou as relações carnais mesmo, propriamente, com contravenção, com práticas autoritárias de gestão, pouco democráticas, modelos muito antigos, arcaicos, sabe o que é assustador pensar? Mesmo de relação com as pessoas, né, com a mão de obra, com os artistas, com a própria estrutura que hoje qual é a empresa que vai querer associar sua marca, seu nome a uma festa que tem trabalho precário? Trabalho precário mesmo. Sabe? Carnavalescos que não recebem. Não recebi ainda o ano de 2014 na escola tal. Isso não existe. E você sabe o que é assustador? É pensar que se a gente fosse voltar 6 meses no tempo e fosse conversar sobre profissionalismo, a gente ia usar a Unidos da Tijuca como exemplo. Eu queria botar mais uma pimenta nessa questão toda, que a gente está vivendo um momento tão difícil socialmente, né, das questões dos valores sociais, e ainda hoje a gente tem uma sociedade que acha que carnaval não é cultura, né? Como o meu campo é mais da questão cultural, né? Virou uma falácia, assim. Você deixou. Hoje eu já ouvi isso várias vezes. Que bom que o prefeito. A gente vai chegar nessa história, né? Que o prefeito está tirando dinheiro para dar para a creche. Não é verdade, né? Pode ser que ele até faça isso, mas a gente sabe que a tendência não é essa. Não faz diferença. E não faz diferença. Não faz diferença. E, assim, e é uma 11 milhões para a estrutura de creche. Sim, né? E uma desvalorização do que a gente tem como cultura, de que é preconceito em relação ao que a gente produz culturalmente. É óbvio que é isso. Há um acirramento do que é cultura, do que é valor cultural. Há uma hierarquização de cultura. Se esse dinheiro fosse dito assim, estou tirando da orquestra sinfônica do não sei o quê, haveria uma gritaria. E não é verdade. Quando né, para coisa do povo, não é melhor. E eu vou deixar, mesmo a gente não entrando nesse assunto agora, eu vou deixar bem claro logo a minha opinião, que é a seguinte. 99% dos dirigentes das escolas de samba apoiaram o Crivella. E aí é o seguinte, para vir ao público reclamar, depois que for oficializado o corte da metade da verba, só pode vir anunciar que não vai desfilar. A única maneira de sair bem com todo mundo, com sua torcida, é dizer que não vai desfilar. Por quê? Porque desfilar significa gerar renda justamente para quem te tirou a renda. E para quem te prometeu algo que não cumpriu. Então, a única maneira que eu acho que alguém pode se posicionar oficialmente, publicamente, é não desfilar. O resto vai ficar feio, vai ficar bem feio. Já a gente entra melhor no assunto. A gente fala sobre isso que eu estou aqui assim... Mas então fala, Luísa. Fale. Não, eu estou achando... Essa demagogia, essa coisa de vou tirar para colocar creche, é um golpe tão baixo. E como se o orçamento público fosse assim, né? Eu vou pegar daqui e vou tirar aqui. E as pessoas são tão, infelizmente, são tão alheias ao que é um orçamento público, a como se dão esses processos, que compram qualquer ideia. Compram a ideia. Já compraram lá na campanha, que eu me lembro bem, que eu não esqueço disso, de quanto eu fiquei chocada, de que, nossa, as escolas de samba realmente são ótimas. Nós podemos aproveitar as costureiras para fazer uniformes escolares. Foi ótimo. Eu me lembro disso. Ou seja, como se realmente a gente fosse uma ocupação menor fazer fantasias do que fazer uniformes escolares. E sempre apelando para o emocional da população, que, obviamente, todo mundo, ninguém vai discordar de que é preciso investir em educação, sabe? Então, cria-se uma demonização. É muito covarde, né? Muito covarde isso. Eu te alimentaria com outras coisas. Se o povo quiser saber se está indo mesmo, pega o Plano Nacional, pega o Plano Municipal de Educação, que, se eu não me engano, o Rio de Janeiro não tinha um Plano Municipal de Educação dizendo quais são as necessidades, de fato, de construção de creche. Eu não sei se o Rio de Janeiro, com a quantidade de escolas, de prédios, equipamentos escolares, precisa de fato. Eu não sei. Eu não sei se é uma questão de abertura de novas vagas, porque eu não sei se há necessidade de novas vagas. Então, é isso que a Flávia falou, é um factoide. Entendam uma coisa, se ele tivesse falado que ia colocar essa verba em qualquer outro lugar, que não seja em outra parte da cultura,
a gente já está tendo a mesma impressão de que simplesmente não funciona assim. Não é assim que funciona e parece mesmo, dá toda a impressão de factoide. E parece que a questão é o valor da diária. Ele disse que vai aumentar o valor da diária para cada criança na creche, porque não dá para comprar nem um iogurte com a diária que tem. Olha, veja como o discurso, ele é tão... Mas aí eu pergunto, e os 3 bilhões arrecadados pelo Carnaval em 2017? Não dá para abrir uma creche? Não dá para comprar iogurte? Eu acho, me impressiona, já que você tocou nesse ponto da economia, e é o meu território mais... Carnaval não é meu trabalho, carnaval é minha diversão, minha paixão. Mas economia é meu trabalho. E aí me espanta muito, me surpreende a visão estreita do homem público, que vê... Por razões morais, ele pode não ver riqueza nessa festa. Vamos dar de barato que há questões morais. A gente viu que ele prefere a África do Sul. Né? Exatamente. Vamos dar de barato isso. Não, eu não acho que isso tenha valor cultural e moral de acordo com os meus princípios. Mas o valor econômico é evidente, né? E pensa, é uma expressão, uma clareza muito óbvia da pobreza, da forma como se encara a cidade e as suas possibilidades de geração de trabalho e renda. Não pensar no carnaval das escolas de samba, como uma festa multiplicadora de riqueza para a cidade e, mais do que isso, multiplicadora de despesas, de receitas, do ponto de vista de diversidade também regional. Porque você tem a Mangueira, você tem a Tijuca, Unidos da Tijuca e o Salgueiro na região da Tijuca, você tem na região metropolitana a Beija-Flor e a Grande Rio, você tem no eixo de Madureira a Portela, e esses lugares, essas quadras, esses equipamentos, eles são também polos de geração de trabalho, de geração de renda, de atividade artística, cultural, da indústria cultural nessas localidades, então também regionalmente distribuídas. Elas geram muito emprego de uma forma transversal, do cenógrafo premiadíssimo ou do engenheiro de som, de luz, e adoraria que fosse um engenheiro de projetos mais eficiente, não foi o que aconteceu esse ano, mas também da engenharia de projeto, até um profissional de baixa qualificação, que vai ser uma costureira, um chapeleiro, a cozinheira do barracão. Então, veja que você atravessa vários tipos de formação, de qualificação profissional e nível de renda. Mais que isso, são estruturas que consomem ou deveriam consumir de empresas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Isso era uma contrapartida fundamental para o prefeito falar. Em vez de comprar o container da China, né, você vai ter que comprar a produção local da indústria brasileira, do setor de serviços fluminense, ou carioca, ou metropolitano. Então, você faria esse dinheiro circular, um dinheiro da prefeitura, 1 milhão ou 2 da prefeitura, ou 24, que virariam 48, 200, 1 bilhão, circulando e gerando trabalho e renda dentro da cidade. A ideia, a inteligência ao tratar dessa festa deveria ser ampliá-la, ampliar o calendário para as pessoas não ficarem sem emprego em março, de março até setembro. Então, era ter pequenos eventos, usar melhor a cidade do samba como um ponto de produção de cultura, de arte, usar o sambódromo ao longo do ano para outros fechado eventos o ano relacionados inteiro, ao né? samba. Então, não. E o que ele faz? Ele anuncia, ele apequena a festa. Ele asfixia a festa, que não é só festa, é uma indústria cultural. Se tivéssemos nos Estados Unidos, era Hollywood ou Las Vegas. E olha o que é Las Vegas. Né? E se estivesse lá, não tinha viaduto há 30 anos lá também.
E a gente nem falou ainda na arrecadação com serviços, né? Enfim, que o carnaval também gera na época mesmo da cidade, da efervescência no período, né? Enfim. E eu acho que a questão que a Flávia tocou de apequenar, ele do ponto de vista simbólico, foi muito importante essa mensagem que ele deu, sabe? Ele deu a seguinte mensagem: isso não tem valor. Se a gente for pensar um pouco além do dinheiro, porque 1 milhão, será que faz tanta diferença? Nossa, não dá para fazer com 1 milhão a menos? Né? Um leigo pode pensar, mas por que ter necessidade de ter 1 milhão a mais? A questão, para mim, também, que é muito importante, não pode deixar de falar, foi essa mensagem que ele deu para fora. Olha, este produto aqui realmente para mim não é importante. Que os dirigentes das escolas não conseguiram interpretar antes. Não vale. Isso aqui não vale para eu investir. Porque, gente, pelo amor de Deus, isso aí, dentro de um orçamento público, não é muito dinheiro, sabe? Porque é lógico que chama atenção 1 milhão para o público leigo, realmente. Nossa, 1 milhão, nossa, 24 milhões... é muita coisa e tudo mais, 12 milhões vai fazer muita diferença? Não vai fazer muita diferença. A maneira como o turismo orçamento é tratado aqui, eu fico assustado. Eu, durante minhas férias agora não, que já acabaram faz tempo, o programa que eu não tinha voltado. Eu não lembro onde eu estava, mas em alguma cidade que eu fui, que eu vi um lugar cheio de gente, eu olhava e ficava pensando assim, engraçado. Se essa cidade, e a cidade bonita, veja bem, não é nem nada demais, mas muito pequenininha, se essa cidade está cheia de gente na praça só para ver isso, a gente tinha que estar reclamando de turista o tempo todo em qualquer lugar do Rio. E não é assim que funciona. Alex, a gente sempre, quando conversa, né, sobre o que o carnaval podia trazer fora do período das festas, né, eu estive na França, vi um museu dos vestidos de filmes franceses. Quanto a gente podia ter aqui de roupas que passaram em grandes desfiles, de grandes fantasias, que pudesse ter... Eu não falo nem do Museu do Carnaval, que isso já virou assim, um sonho bem longínquo, mas pequenos polos, né, espalhados pela cidade, que poderia atrair o turismo inteiro. Você passa ali no Sambódromo, está parando van, as pessoas ficam tirando foto do lado de fora. Com cocar, né? Com cocar. Tipo, assim, foto com como cocar, a gente não nada. pensou nesse Hollywood carnavalesco? Como a gente não criou até hoje o Hollywood carnavalesco, que podia estar espalhado pela cidade inteira, não num lugar específico. Então, assim, quando você fala apequenar, eu vou até no que o Simas escreveu hoje, é sufocar, né, a ponto de aniquilar uma cultura que ele asfixiar, do ponto de vista que ele considera que é menor, mas é menor não é por uma questão religiosa. Essa é uma festa profana e que na cabeça de alguém que tem a religiosidade como princípio, a sua, né, só a sua, é para asfixiar, sim. Eu prefiro ficar com o que o Simas escreveu hoje, não é só apequenar, não. É acabar. Eu não quero faltar com nenhum respeito em nenhuma cidade, mas eu lembrei e queria contextualizar. Um lugar que eu fiquei assustado é o elevador em Lisboa, para subir lá. É um elevador de ferro que vê a cidade de cima. E, assim, era insuportável, porque tinha fila na rua, longe do elevador. E a outra foi em Utrecht, onde o pessoal fazia fila de rodar para subir, para ver só a parte de baixo de uma torre. Entendeu? É isso, simples assim. E aí aquilo ali me assustou, eu fiquei olhando e falando, cara, qualquer hora que passava, estava lotado. E eu não lembrava de nenhum lugar que eu pudesse... Sabe? Isso nos arcos da apoteose ali? Todo mundo subindo, tá entendendo? Eu não consegui lembrar de um lugar no Rio de Janeiro que não fosse o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar que tivesse assim. E, sinceramente, a última vez que eu passei por lá, as filas não estavam como eu vi nesses lugares. Quer dizer... Bom, uma coisa que pode dar, de repente, alguma esperança para a gente é que a Secretaria Municipal de Cultura ela está se movimentando realmente para entrar no Carnaval como uma gestora. Hoje a gente trata o Carnaval como turismo, do ponto de vista da organização pública da festa. E a Nicemar Nogueira, como secretária de Cultura, ela se interessa, sim, em entrar e administrar o Carnaval, entende que isso seria necessário e a gente não veria mais, então, o Carnaval só como turismo, mas também como cultura. Ela pediu, encomendou um relatório, propostas, né? Eu participei da elaboração de algumas propostas junto com uma galera bem legal, o pessoal Vinícius Natal, Raquel Valença, Gustavo Melo, todo mundo sentou, a gente teve várias reuniões e elaborou algumas propostas, colocou o Museu do Carnaval,
colocou algumas coisas que a gente entenderia que realmente seria muito necessário para o Carnaval se estabelecer como na sua potência cultural. Né? Esse documento foi entregue a ela apresentou ao prefeito, mas, diante dessa notícia de hoje, a gente não entende, enfim, quais vão ser as medidas que ele realmente considerou nesse documento que foi feito. Só para colocar um dado aí que, enfim, é uma disputa, né? É uma disputa muito grande. No domingo, a gente já teve uma pista de que o negócio estava saindo do trilho. Ele nunca esteve no trilho, né? Mas, enfim. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, anunciou em entrevista ao jornal... Ainda bem, porque eu ainda falar assim... Flor, não, sabe, então, né? Eu vou dizer como é que eu ia... Eu vou dizer como é que eu ia ler essa cabeça. Eu vou ler agora. No domingo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que a Flávia tem ótimas recordações, pensei que a gente ia falar anunciou em entrevista ao jornal O Globo sua saída do Conselho de Turismo da Prefeitura do Rio. Ele tinha realmente muitas ideias para o Sambódromo. Já entrando nessa história do Sambódromo, o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, anunciou 3 mudanças para Sapucaí em 2018. Era a iluminação toda de LED, o áudio totalmente digital, o som do Sambódromo totalmente digital. E eu juro por Deus que ler que a iluminação vai passar para LED e o som vai passar para digital em 2017 é muito esquisito, muito, é assustador. E 12 telões seriam erguidos nas arquibancadas para exibir os desfiles ao vivo, telões de alta qualidade. Deve ser aí que vai ser investido outro 1 milhão de cada escola, né? Bom, eu não sei mais se isso vai sair, porque eu não sei mais de onde, eu não sei, ninguém sabe mais se isso vai sair, e essa era a ideia, esse era o debate, e agora não sabemos. Eu posso sugerir? Eu acho que vai todo mundo ganhar um radinho de pilha, vai ter uma TV de tubo em cada lugar da arquibancada, porque o negócio está difícil. Bom, forçaram e conseguiram subverter a pauta, vocês viram? Olha, não é só o Bar da Apoteose ao vivo que está de volta, o nosso talk show também está de volta, quinta-feira, dia 15, ou seja, agora, nessa semana, no Camarote com Luiz Carlos Magalhães. A apresentação é minha e do Leonardo Bruno. Tá bem legal o programa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de mais nada. O primeiro programa a gente tratou como piloto mesmo. Piloto, para quem não sabe, é um programa experimental que a gente faz a primeira vez para ver se vai dar certo, depois continua. Transformamos esse programa num especial, afinal de contas era o Milton Cunha, né? Dava vontade de ficar falando 2 horas, foi só 1h05. Nós mudamos cenário, nós mudamos formato, nós diminuímos o tempo. É outro programa. Justamente para que fique uma coisa mais dinâmica e para que a gente possa alcançar o público de uma maneira mais fácil. No Camarote com Luiz Carlos Magalhães, quinta, dia 15, a partir de 8h30 da noite, estará no ar na TV Paticumbum. Não percam, está bem legal, está bem divertido. Ele fala sobre a Rosa, ele fala sobre a relação com a Mocidade Independente, ele fala como foi aquela transição Falcon-presidência da Portela, ele conta umas coisas inéditas, bem bacana. Não percam. E por falar em Luiz Carlos Magalhães e para falar em Rosa Magalhães, ele conta, inclusive, que eles são parentes. Não perca. É sério, não é brincadeira. Não, que eles são parentes é brincadeira. Bom. De repente, de lá para cá e de repente daqui para lá é o enredo da Portela com a Rosa Magalhães. Eu quero que vocês falem da Rosa, eu quero que vocês falem do enredo. Ruim para São Clemente, bom para Portela, mas é bom lembrar que, devido ao julgamento ser como não tem solução. Quem chegar na São Clemente vai tirar nota baixa. Mostramos aqui num dos últimos programas que ela, nos 2 últimos anos, não teve nenhum 10 em quesitos que fossem diretamente relacionados ao trabalho dela. Então, sinceramente, a São Clemente, o problema da São Clemente é bandeira, não dela, dos jurados, que fique bem claro. A ideia é contar a saga, desculpa, Luiz, a ideia é contar a saga de judeus fugidos da Europa para o Nordeste brasileiro e, posteriormente, para a fundação de Nova York. Eu já ouvi falar que Nova York foi fundada por holandeses, já ouvi falar que Nova York foi fundada por brasileiros. Quem fundou Nova York, Luiz?
Vamos ver se a Rosa conta pra gente, né? Esclarece aí. Eu acho que a Rosa... Primeiro, eu queria falar essa questão do julgamento, porque a gente não entende, são pequenos golpes que a gente vai recebendo que vão nos enfraquecendo, né? Enfim, quando o julgamento, aí ano após ano não é justo, você vai enfraquecendo a festa, você vai enfraquecendo o produto de uma tal maneira que, gente, qual é a credibilidade disso? É fundamental mexer no júri não do ponto de vista estrutural, não é só mudar um jurado ou outro, não é isso, a solução não é essa. Ah, tem um fulaninho ali que é corrupto ou não. Não é isso. É a preparação, é o conceito, é mudar tudo, gente. Porque daqui a pouco a gente vai estar falando aqui, como a gente teve a sensação na quarta-feira de cinzas, transmitindo a apuração, de que a gente passa o ano inteiro falando desse negócio e não adianta de nada, porque nós como é que você vai somos convencer, palhaço, Luiz? gente. Como é que você vai convencer alguém a vir para o nosso lado do carnaval? Se a gente fala uma coisa o ano inteiro, aí chega na época do desfile, tem a quantidade de acidentes que aconteceram, virada de mesa, aí nós temos um título dividido porque a Liga errou. Então, assim, é muito difícil, eu não sei mais o que explicar, entende? Veja que não é só o prefeito que está apequenando a festa. Não é. Geralmente começa de dentro para fora. Geralmente começa de dentro para fora. Né? Tudo isso que aconteceu nos tira repertório de defesa. Não é? Nos tira narrativa de defesa, pelo menos desse não da festa. A festa é acima de qualquer suspeita, porque a festa é muito maior, a história, a tradição, as pessoas que a fazem, muito maior do que gestões que passaram, né? Mas essas gestões que têm passado, elas têm nos tirado argumentos, porque desmoralizam. A organização do carnaval está completamente desmoralizada. Da confecção dos carros, da segurança do trabalho da cidade do samba, que a gente teve um incêndio faz 6 anos, e agora carros, né, com problemas, até o modelo de julgamento, ou não o modelo de julgamento, né, o modelo equivocado de julgamento, e a forma irresponsável como o regulamento que eles próprios criaram e aprovaram é tratado. Então, assim, nada vale. Me assusta um pouco. Esse fim de semana agora... hoje é segunda, no domingo, ontem, né? Ontem teve o jogo do Flamengo. Também conhecido como ontem. Também conhecido como... Eu tô bem. Eu costumava folgar em segundas, então quando eu trabalho em segunda, tudo fica meio invertido na minha cabeça. O jogo do Flamengo ontem, a suposta interferência externa, era aí que eu queria chegar. O que está me incomodando é que a gente está chegando a um ponto do carnaval, e eu só comecei a perceber isso após começar a fazer o programa, que a gente está chegando perto daquela parte insuportável do futebol, que é quando você liga no Sport TV e liga no Redação Sport TV e metade do programa é sobre arbitragem. Nós estamos passando metade do programa falando de... Uma borboletinha. Metade do programa falando de finança, de falta de dinheiro, de politicagem, de factoide, de acidente. A gente vai chegar ao ponto de que um programa não vai dar para falar de desfile. De samba. Eu fico, às vezes, me perguntando... O samba enredo virou patrimônio imaterial. Ok. O que foi patrimonializado não é o desfile. Né? O que foi patrimonializado? A dança do samba, a baiana, o conjunto que forma esse samba. Mas se o desfile não existe, esse conjunto aí vai estar prejudicado. Então, a gente precisa do cortejo para essa patrimonialização de alguma forma. Por que não há, né, uma discussão mais profunda entre IFAM, que concedeu essa patrimonialização, porque você tem uma salvaguarda, são 10 anos depois, deveria ser agora, foi 2007, 2017. O Estado, do ponto de vista do patrimônio, a Prefeitura, a Liga e a sociedade civil organizada que está ali, ou que não seja organizada, a própria imprensa, enfim, porque alguma discussão mais profunda tem que ter.
Não é possível que todas essas questões apontadas pela Flávia passem ano após ano e a gente, né, fique vendo isso acontecer como todas as questões do Brasil, que é assim, mas isso é assim, mas o Brasil é assim mesmo, mas essa organização é assim mesmo. Não é possível que a gente não tome para a gente essa discussão que não dá para ser dessa forma, né? A gente é patrimônio imaterial brasileiro, isso vai para o mundo inteiro com essa, desculpa, com perdão da palavra, essa zona, isso é uma zona, né? Como é que a gente pode levar a sério uma discussão tão, né, um trabalho tão profundo dessa maneira, com essa qualidade? A gente está muito habituado a que as coisas deem certo no final, seja como tenha sido. O samba é assim. O carnaval é assim, mas o samba é assim. Mas o carnaval sempre teve essa, né, enfim, essa metodologia. No final tudo vai dar certo, não se preocupa. É um discurso que a gente ouve nem quando muito. você chega pro seu chefe e fala o seguinte, mas olha, eu preciso dizer que aconteceu isso. Ele vai, mas deu certo, né? Não, faz isso, né? Porque deu certo, mas olha tudo que eu passei para dar certo. Precisava. Só que deu certo. Nesse ano, nesse ano não deu, porque uma hora não vai dar. Até alguém morrer. Não deu certo. Não deu certo. Porque uma hora não vai dar. Tem pessoas que morreram. Claro. Acho que aí chegamos num limite, assim... Uma hora não vai dar. Gente, no mesmo ano, teve tiro na Frisa, lembra? Na Desfile das Campeãs. Então, assim, não deu certo, porque uma hora não vai dar. Agora, soma a quantidade de tempo... Vamos falar só do carnaval moderno. De 85 para cá, de 84 para cá. Quantos carnavais nós tivemos, quantos deram certo? E deram certo em condições mais precárias do que nós temos hoje. Verdade é essa. E aí, vamos... E a Portela? Pois é, e a Rosa, né? Então, aí a Portela... Eu estava rindo antes aqui, que era tudo isso para falar da Rosa. De repente, de lá para cá e de repente daqui para lá. Existe um texto muito bom, eu não vou lembrar detalhes e tal, mas existe um texto muito bom que realmente os judeus foram expulsos de Pernambuco, não é? Na chegada quando os portugueses voltaram para retomar de Maurício de Nassau Pernambuco, os judeus teriam fugido, brasileiros e holandeses, para Nova York. E realmente tem registro de mesquitas fundadas por brasileiros. Eu gostei muito do enredo. Alex, é uma grande história, que é a cara de um carnaval de Rosa Magalhães, porque ela gosta de pegar essas histórias, né, enfim, maravilhosas, e levar ao público por meio do carnaval. Acho que ela pode ganhar um respiro. Sinagoga. Você falou mesquita na sinagoga. Sim. Fiquei aqui buscando a palavra que não me ocorria. É um problema danado. Infelizmente, é que a gente lê muito e aí acaba... Pois é. Infelizmente também a gente não tem, né, uma formação cultural por conta de preconceito, por conta de tudo mesmo que permita que a gente tenha determinados embasamentos, né, em determinados assuntos que parecem tabu, né, infelizmente. Enfim, da nossa formação cultural. Mas a questão é a seguinte: Rosa pode ter respirado, agora foi para Portela, Ares. Não acho que o Carnaval da Rosa de 2017 tenha sido muito inspirado na execução. Um enredo que podia ter sido abordado de outra forma e não acho que rendeu. Para mim, não foi a Rosa em toda a sua potencialidade, né? Enfim, entendi ali uma Rosa um pouco já sem fôlego, né? Um pouco... A primeira palavra que me veio à mente durante o desfile, e eu não estou dizendo nem que seja uma verdade absoluta, porque eu não revi pela TV, é que me pareceu um pouco repetitivo. Passava e passava de novo. Na verdade, a história que ela escolheu, ela poderia ter sido explorada de outra forma, né? A questão ali Aí ela fez o seguinte: um setor a gente vai falar dos jardins, outro a gente vai falar do chafariz. Não me pareceu inspirado, realmente. E pode ser por essas questões, viu, Alex? De que você está numa escola que você sabe que, de repente, não vai ganhar as notas de que você merece e está numa certa acomodação. Eu acho que a gente pode ver uma Rosa revigorada esse ano, que é excelente, sem falar que o enredo é de uma relevância em tempos de intolerância, em tempos de tudo que a gente está vendo, é de uma relevância que é o papel que a gente quer ver do carnaval também, né? No caso, o carnaval tem que fazer só crítica, ou tem que trazer só esse tipo de reflexão. E ano que vem que a lei do Trump entraria em vigor, não é isso? Chega a ser perto do carnaval. Eu tinha lido algo a respeito. Acho assim,
esse carnaval necessário, pertinente. A gente costuma falar que o carnaval devia ter um quesito chamado quesito pertinência. Eu ouvi isso e eu achei tão maravilhoso, porque a gente vê cada enredo assim. Se fosse no quesito pertinência, realmente não ia rolar. Mas eu acho uma injustiça isso. Eu acho que seria injusto, porque vocês da imprensa costumam pegar no pé de algumas coisas. Por exemplo, vocês falariam que o iogurte é ruim. O Paulo Barros já falou que faria o enredo sobre iogurte. Bom. Fala, Flávia. Pano rápido. Deixa o iogurte pra lá. Vamos. Não foi tão agradável das assim. E aquele, né? E olha que eu não tinha lembrado disso. Não foi proposital. Você quer voltar ao assunto você quer puxar o enredo. Sem nada a ver com o Paulo eu não tenho nada para falar da Rosa. Eu acho a Rosa maravilhosa e tal, porque eu só sei falar de Índia daqui para frente, tá? Olha só, eu acho a Rosa uma figura, uma personagem absolutamente fundamental, necessária. A inteligência dela, inclusive na criação do enredo, o tanto que ela nos ensina, né, cultura, como ela é sofisticada nos enredos. A gente começou falando aqui de uma preocupação com linearidade, né, na forma de contar histórias, como ela mistura tudo, como ela carnavaliza, né? Mas eu acho que faz um tempinho que a Rosa está nos devendo um carnaval, sabe? Eu acho que a São Clemente não prejudicou a Rosa. Talvez até por isso que o Luiz falou. Né? Vou ali fazer o meu. Mas a Rosa, para mim, na Mangueira, foi uma profunda decepção. E mesmo o carnaval campeão do Festa Mas era uma Mangueira complicada, né? Era, mas era a Rosa. Né? Eu acho que do ponto de vista da criatividade, da plástica, eu acho que deixou a dever. E vou ousar dizer que o próprio carnaval, Festa no Arraial da Vila Isabel, quem ganhou foi o samba. Tinha algumas coisas de gosto bem duvidoso. Eu não lembrava que era ela, inclusive. Foi Rosa, né? Não, pois é, mas então, você não fala, assim, não lembro. Eu torço muito para que a Portela revigore. A Portela, com essa pegada de campeã, com essa leveza que eu acho que vai ter no ano que vem, né? Já tirou aquele peso. Mas é a escola ideal para isso. Então, para esse momento de uma virada. Com recursos, esperamos, né, que tenha, que eu acho que é diferente, é um patamar diferente da Mangueira e da São Clemente, em termos de estrutura que a Portela hoje é capaz de oferecer, em termos de organização de um desfile. Então, eu estou esperando muito desse Carnaval da Rosa, porque faz alguns anos que eu tenho esperado carnavais assim, de deixar o queixo cair. E eu não estou falando isso de campeonato, não, viu, gente? Porque a Vila, por exemplo, foi campeã, e merecidamente, o samba que levou, já entrou campeão. Mas, do ponto de vista plástico, de paleta de cores mesmo, não me comoveu, né? Como poderia. E eu acho que Rosa e Portela pode trazer, com esse enredo tão inteligente, tão pertinente, né? Alguns enredos pode nos trazer algo muito impressionante. Alguns enredos patrocinados passaram na mesa da diretoria da Portela e tem essa vantagem, né? Quando não se fecha, não é verdade? O presidente Luiz Carlos Magalhães, no Camarote, que vai lá quinta-feira, a partir das 8h30 na TV Paticumbum, contou como foi que fechou com a Rosa. Inclusive, o Bar Apoteose ao Vivo está envolvido na história, vocês vão saber. E quem ajudou a fechar com a Rosa... Você lembrou da história agora, né? Quem será? E também comentou qual o único enredo da Rosa que ele não gostou. É fácil esse. Vou deixar vocês pensando. Não, eu não vou contar, mas é fácil. Para elas eu vou contar depois do programa. Vocês vão esperar quinta-feira. Sabe o que eu queria falar? Eu queria falar um pouquinho. Não, eu vou deixar por último. Vamos falar dessa história aqui que eu achei curiosa. Quer ver? Ontem, aí fica todo mundo ansioso para esse negócio de enredo. Aí olha o que acontece.
Ontem, lá em Niterói, Rodriguérrimo hoje no Twitter, eu vou falar de novo dele. Ele é Porto da Pedra. Então, inclusive. hoje no Twitter falou, mas eles não vão falar de Porto da Pedra porque, eu não sei porquê, acho que é porque acho que tinha muito assunto. Vamos falar de Porto da Pedra. Aliás, eu botei a Porto da Pedra como favorito ao título ano passado e me dei mal, Falamos de nunca mais. iogurte já. 2 vezes. O site São Gonçalo Online publicou ontem pela manhã que a Porto da Pedra vai exaltar as rainhas da Era de Ouro do rádio em 2018. A notícia tinha até título do enredo. Dizia assim, olha... Rainhas do rádio, nas ondas da emoção, o tigre coroa as divas da canção. Foto, declarações do presidente Fábio Montebello também constava na matéria. A TV Mais Carnaval, um beijão para a galera da TV Mais Carnaval, publicou no Twitter que a escola falará de Nova Friburgo, no enredo... Uau! Esfriou, né? Aquele tá frio, tá quente. As rainhas foram para Friburgo cantar lá, vai ser uma coisa assim, né? É Maísa de novo em Maricá. Maísa em Maricá de novo. Vinha em Nova Friburgo. Deu a louca... não, peraí, isso. Aí a TV Mais Carnaval publicou que a escola falará de Nova Friburgo em enredo. Deu a louca no Egito. O faraó foi parar em Friburgo. É isso aí que é a grande... Gente... Não, eu achei divertidíssimo o título. Pelo amor de Deus! Olha só, deixa eu explicar. A Luísa está falando do título do enredo, tá? Repete aí, o faraó. A gente ama o pessoal da Mais Carnaval que não teve culpa, eu já explico. O faraó, o quê? Eu vou falar de novo, atenção. Deu a louca no Egito. O faraó foi parar em Friburgo. Em época de A Múmia, né? A Múmia eu não vou assistir, eu não gostei do primeiro, não vou assistir a regravação. Então, o que a TV Mais Carnaval explicou? A mesma assessoria, que havia informado que o enredo seria Deu a louca no Egito, o faraó foi parar em Friburgo, desinformou e oficialmente a Unidos do Porto da Pedra não tem enredo. Vamos fazer um enredo aqui agora? Não é? Tem uma proposta. É melhor do que o faraó foi parar em Friburgo. Sem enredo, tema livre. Não, a gente pode fazer a proposta. As rainhas do rádio se encontraram com o faraó em Friburgo, beberam até cair e foram parar no Egito. A gente mistura. Música do El Chan, gente. Temos até o samba. A gente mistura. Nas ondas da emoção, o faraó foi parar em Friburgo. Mistura tudo. Encontrou as rainhas. Isso não pode acontecer nunca, gente. A gente está falando de carnaval sendo atacado, de carnaval sendo desqualificado. Como é que uma escola de samba proporciona esse tipo de sensação ao seu torcedor? De que anuncia um enredo, daqui a pouco anuncia outro, e não vai ser isso, voltamos atrás. A gente já teve também, a gente teve o Estácio de Sá, que voltou atrás, anunciou Singapura. Eu ia comentar isso. E tava tudo Não, certo. e anunciou Singapura. Olha só, o problema não é voltar. Olha só, voltar atrás é um problema. Voltar atrás tendo anunciado Singapura é pior, porque você anunciou Singapura. Você já fez com que a sua torcida se preocupasse? Já causou dano, né? Eu ia falar broxaça. Você já fez com que a sua torcida desanimasse. Aí, de repente, você ainda muda. Quando eles se acostumaram. Agora que eu tava querendo Singapura, já gostei. Não é? No Google que tinha Singapura. Exatamente. Vi que é linda a arquitetura, lugar de arquiteto, vai sair alegoria. O brasileiro do Facebook que foi morar lá, não é? Isso. Olha só, é verdade. É verdade. Eu tenho um amigo em Singapura, vou mandar um beijo para ele. Eu tenho um amigo em Singapura. Ele já não desfila mais. Mas isso é legal, assim, a torcida já tinha ido no Google, já tinha visto o que era possível e tal. O compositor já estava lá pensando o que rima com Singapura. Compositor, cara. Tem compositor rasgando samba. Estrutura. Agora, a gente está falando aqui de acesso, traço, né, de comentário em relação à prefeitura e tal, porque se... A situação é complicadíssima, porque se a situação do especial é complicada... E é por isso que as escolas estão desesperadas. E aí acontece isso, anuncia um enredo, tira um enredo. A subvenção dele gira em torno de 800 mil só. Se acontece, é justamente isso. As escolas já têm esse problema da subvenção, de tudo mais, do enredo patrocinado, as escolas do acesso devem estar completamente desesperadas. Né? E se a gente tem problemas, aí voltando um pouco mais...
não só da subvenção, mas problemas gravíssimos do ponto de vista de gestão nas grandes escolas, o que a gente pode falar dessas escolas pequenas? Gestão e estrutura, né? Porque os barracões não existem. E estrutura e tudo mais. Uma empresa de médio porte, se a gente pudesse fazer uma comparação, se as grandes escolas fossem empresas de grande porte e as escolas do grupo de acesso fossem de médio porte, não existe você não ter um setor de comunicação. Né? Enfim, não existe esse tipo de... não ter esse investimento numa empresa. E aí a gente vê que os profissionais de comunicação, não estou nem responsabilizando essa profissional, coitada, não sei se eu sabia, aí tem que desmentir para a imprensa, aí sai a notícia, não sai, volta. No passado teve, né? Não foi na Porra da Pedra que teve o negócio saiu a sinopse fake? Ih, vai pedir música pro Fantástico, né? Era isso que a Luísa lembramos antes do programa. É a mesma Porra da Pedra que divulgou... Enfim, supostamente teria divulgado uma sinopse absurda ano passado. Absurda. O que você está fazendo com a imagem Agora, eu quero deixar claro, instituição? Eu quero deixar claro que eu acho que é preconceito das três, porque se o El Chan fez sucesso com o Faraó, por que a Porra da Pedra não pode fazer? Não é verdade? Friburgo, acho que tem tudo a ver com o Faraó. E o que ninguém lembrou é o seguinte. A Acadêmicos do Cubango anunciou dia 23 de março de 2017 o enredo sobre os 200 anos de Nova Friburgo. Ou seja, um enredo então que tem tá alguém rondando, tem um Hulk aí na história. Friburgo tá bombando aí. Friburgo tá cheio de energia, Friburgo, hein? O presidente Olivier Pelé perdeu a eleição na escola e a nova gestão trocou o enredo. Os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora vão homenagear a figura de Arthur, bispo do Rosário. Ufa, né? Melhor, né? Muito melhor. É lindo o enredo. Aliás, eu sigo o Léo Bora no Instagram, já está fazendo pesquisa, já tá, né, tem postado algumas coisas lá. Acho que vai dar caldo, hein? Porque Léo é maravilhoso, extremamente dedicado, torço por ele, viu? E no dia 6 de abril, reparem nas datas, dia 6 de abril, a Estácio de Sá convocou uma coletiva de imprensa para apresentar o seu enredo sobre, como já falamos aqui, Singapura, que mudou para S. Vocês repararam que antigamente Singapura era com C? Eu vou descobrir isso um dia. Eu lembro também disso. No Singapura era com C, de repente virou S. Né? É que nem qual o outro, eu vou lembrar já. Que mudou do nada o nome. O Belarus. Bielorrússia, né? Acabaram com a Bielorrússia? O que é Belarus? É tipo Plutão. Do nada Plutão não é mais planeta. É tipo, Bielorrússia não existe, agora é Belarus. Belarus? Eu não entendo. Quem decide isso? Foneticamente é péssimo português também. Não é? E quem decide isso? O cara acorda e fala, Bielorrússia, não quero. Vamos de Belarus. Bom, então... Singapura. Na última segunda-feira, a homenagem foi oficialmente cancelada. O produtor Leonardo Dai, da TV Paticumu, foi generoso. Na última segunda-feira, a homenagem, olha que bonito, a Singapura foi oficialmente cancelada. E o carnavalesco Chico Espinosa deixou a escola para se dedicar somente ao vai-vai em São Paulo. Tarcísio Zanon é o novo carnavalesco solitário da Estácio de Sá. E o enredo no pregão da folia, sou comerciante da alegria e com a Estácio boto banca na avenida. E o presidente não descartou falar de Singapura em 2019. Quer dizer, já está, né? Isso não pode existir, gente. Isso não existe. Não pode existir isso, porque é de uma falta de credibilidade, isso, sabe? É feio, quer dizer, e aí vem um enredo, não é outro enredo. Não pode. A gente já pode até questionar a pertinência de um enredo sobre Singapura, mas botou, vai para uma escola, vai para outra. Isso é o reflexo dessa desorganização que a gente está vivendo no Carnaval. Sabe? E isso vai a todos os dirigentes e tudo mais. Né? Porque se a gente for ver também os dirigentes, o que eles estão preocupados? Né? Será que estão preocupados com esse tipo de coisa? Ou é uma corrida desesperada por algum dinheiro, porque acha que isso vai salvar o seu carnaval? Não é por aí, gente. Não é por aí. Eu acho que não é por aí. A gente precisa realmente olhar primeiro antes de reclamar de falta de patrocínio, de falta de investimento, tem que olhar para dentro primeiro. Foi que nem a confusão lá, não vão transmitir primeiro desfile, não vão transmitir. Eu até botei, eu raramente escrevo no Facebook na época, eu ainda botei assim, mas vem cá. Quem vocês acreditam que bateu lá no Estúdios Globo, lá deu uma batidinha na porta e falou, vamos conversar? O que vocês precisam para transmitir tudo? Né? É o quê? É mudar horário? Vocês acreditam nisso? Vocês conseguem enxergar isso? Eu acho que é inacreditável
inacreditável o nível de desorganização e amadorismo que a gente vive no carnaval. A gente não consegue organizar ensaio técnico. São Paulo dá um baile nisso. A gente não consegue organizar ensaio técnico. As escolas... Atenção, as escolas fizeram força, algumas escolas fizeram força para que a imprensa fosse colocada num cerca lá, numa frisa e tal, toda junta, isolada, como se todo mundo fizesse a mesma coisa. Segurança do Sambódromo pergunta, cadê a sua câmera para você entrar na Sapucaí, porque supostamente só se trabalha na imprensa com câmera. Então, assim, gente, é tanta coisa, que não dá para apontar só uma mesmo de verdade, e nem um culpado só. Pode falar, Babi. E o que é curioso é que, assim, há uma pressão em cima da imprensa. Eu não sou jornalista de carnaval, como a Flávia, mas eu vou ao ensaio técnico, isso é importante para a minha pesquisa, eu sou pesquisadora, é importante para depois até poder participar dos debates e comentar. Agora, curiosamente, eles deixam entrar o parente do parente do parente do parente, fica aquele bolo que dificulta a passagem da própria escola no ensaio técnico, mas a gente... não, mas de qual veículo você é? Você não tem nem veículo? Cadê o seu veículo? Então, assim, é a desorganização, como a gente já está falando aqui. E aí, Alex, sabe, se a gente for parar para pensar, se isso fosse levado, como a Flávia falou, minimamente, né, do ponto de vista, vou preservar esse negócio, porque isso me dá retorno, né, financeiro. Então, eu preciso preservar de alguma forma esse negócio aqui. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, um país capitalista por excelência, né, que eles levam a sério mesmo a questão da máquina capitalista... Porque a gente no Brasil não pode nem dizer que é isso, porque senão essa instituição seria preservada ao máximo. A gente não pode nem dizer que a gente vive ainda... A instituição Carnaval gera 3 bilhões, eu acho que ela seria preservada, eu acho. Será, né? Enfim, aí a gente vive... Só que a gente tem uma herança, assim, uma elite, né? Se a gente for para pensar as origens do Brasil, né? Os barões de café... E que é uma origem você está pensando só na sua exploração naquele momento e não está pensando se aquilo ali vai se justificar para o futuro. Na geração futura não se pensa, né? O Brasil é assim. O cara, enfim, ele tem determinada ali, né, fazenda, vamos pensar naqueles barões, exploram, né, monocultura, vamos arrasar aqui essa terra e não importa se depois, o que vai ser amanhã. Ninguém está interessado. Aí o cara chega no poder, obviamente, porque ele é nossa elite política, é filhote dessa elite aí, ela chega no poder e fala, bom, então isso aqui é meu, né? Este dinheiro é meu, isso aqui é meu. E não estou interessado se eu estou acabando, se eu estou minguando. Esse negócio e amanhã não vai ter mais. Se você olhar hoje, quem faz transmissão de saber de carnaval? Né? Quem é que faz transmissão de saber? Você tem uma geração jovem que chega até o carnaval porque ou vive naquele círculo ali, né, em torno de uma escola de samba, ou tem os seus familiares, mas você não tem formação de público, né? Formação de público que frequente quadra, que frequente escola, que frequente a Sapucaí. Então, assim, quando você pensa assim, eu vou escrever sobre transmissão de saber, eu fiquei pensando, quem faz transmissão de saber? Meia dúzia de pessoas ali, as escolinhas, porque seus familiares também são das escolas grandes e acabam tentando reproduzir. A gente deveria ter uma cultura de formação de público, a gente não tem. Só para voltar, credenciamento no ensaio técnico é feito assim. Conhece o veículo, entra, não conhece, não entra. Estou falando do segurança, não dependendo da porta onde você entrar, só para deixar claro. Já teve gente pegar meu crachá, fazer assim, fazer assim, tipo... Que veículo é esse? Que cara é essa? Né? Você não tem cara de quem cobre carnaval. Realmente, eu não faço cobertura diária. Né? Não estou num Aliás, veículo. essa história de que você não tem cara de que gosta de samba me irrita há 20 anos. Me irritava mais, porque supostamente, pelo popular na época, eu aparecia ainda menos antigamente. Mas, Alex, enfim. você não tem cara que gosta de samba, né? É verdade, né? Teve uma boa. Uma vez no colégio, estou bem atrasado, mas enfim. Uma vez no colégio, passando no antigo... Era o que a gente usava na época? Era o Walkman, né? Enfim. Passávamos... Walkman ou Discman? Não, Discman não, era o Walkman. Era. E aí no colégio e tal, aí passei pelo supervisor, e aí o supervisor falou assim, ao invés de brigar comigo, tá ouvindo o quê? Aí eu falei, FM o dia. Ele falou, ué, jura? Eu falei, por quê? Ele falou, mas o maior cara que ouve Opus 90, vocês não lembram do Opus 90? Opus 90, para quem não é do Rio de Janeiro, era uma rádio que durou até pouco tempo, mas eram músicas, né, mais eruditas, eram músicas clássicas. Até pouco tempo não, né? Não?
Não. Durou pouco tempo ela no ar, não pensei foi? que- pensei que Não, existia não, até faz pouco tempo, tempo. faz tempo. Deixa isso pra lá. Aí, olha só uma coisa que eu queria chamar a atenção, até para aproveitar a presença da Flávia aqui, é o seguinte: há quanto tempo e por quê? Não, por que a gente deixa para depois? Mas quanto tempo não se falava tão pouco da Beija-Flor num período como esse? E aí, porque olha só, nós estamos no meio do mês de junho. E nós não só não temos enredo, como foi a única escola até agora que eu não vi especulação de enredo. Eu nunca tinha visto nada parecido. A escola que trocou a parte da sua comissão de carnaval, por exemplo, Fran Sérgio foi para Vila Maria, em São Paulo, e chegou o Cídio Carvalho de volta para a escola. E outros membros, né? Ele que cria por lá. Exato. Para a gente falar completinho, Cídio Carvalho se junta a Laíla, Vitor Santos, Bianca Berends, tá certo o sobrenome? Berends? Léo Mídia e Rodrigo Pacheco. O que vocês acham? Vocês acham que a escola mesmo está trabalhando em silêncio? Vocês acham que a gente está esquecendo um pouco dela porque nós temos o Chacrinha para pensar, os problemas para pensar, a divisão de título? O que fez com que a Beija-Flor não fosse falar? Neste debate eu não falo nada, só observo. Eu acho que a Beija-Flor está completamente perdida. Perdida no sentido de não sabe que caminho seguir, né? Ela postou fichas num carnaval em que tinha um samba excepcional, um enredo simpático, coisa rara, né, na Beija-Flor. Só o povo de Nilópolis mesmo que costuma gostar e cantar com força os enredos, exatamente por essa quase sempre imposição relacionada a patrocínio. E uma pressão por algum tipo de revolução estética que deveria ter que sair de lá, porque uma vez saiu de lá, né, com Joãozinho, Ratos e Urubus, etc., pela qual o Laíla tem estado obcecado, né? A gente vai lembrar que, depois daquele pancadão que foi a Guiné Equatorial, o ano seguinte, 2016, o carnaval foi a história do Marquês de Sapucaí, quando Laíla veio com uma promessa de reviver antigos carnavais. Então, o casal, teoricamente, uma comissão de frente mais clássica, uma estética mais barroca, que até exageradamente barroca, que era tanto ouro, né, tanto dourado que ofuscou. Né, aquela entrada, baianas que também vinham. Eu diria na até frente. mais do que a entrada. A gente tinha uns 3 setores puxando para o Tinha dourado, uns abajures, né? Umas coisas, uns lustres, né? Mas aquilo era uma tentativa dele, de uma opção de liderança, de fazer um resgate de velhos carnavais com um enredo histórico, né? O Marquês de Sapucaí, tararararararará. Não funcionou esteticamente. O samba também não era grande coisa. O ano de 2017, então, depois de um tempo, acho que tão longo quanto desse ano, para anunciar o enredo que foi Iracema, porque a Beija-Flor tentou até o quanto pôde um enredo patrocinado, que acabou não vindo, e fomos lá beber da fonte do Ceará com um samba que foi espetacular, assim, e a escola, o chão da escola veio muito feliz com aquele samba, comprou muito aquela ideia. Agora, o Laíla de novo fez uma decisão, tomou uma decisão autoral de tentar fazer uma outra revolução estética no sentido de anular a divisão de alas, de fazer uma fantasia só, de fazer tribos e tal, que eu, particularmente, gostei muito. Aí eu desfilei, então, aqui já está falando a Folian. As fotos são ótimas. As fotos são ótimas. E foi solto, e parecia um ensaio de quadra. Então, o povo de Nilópolis estava feliz com aquele momento e fez as pazes, de alguma forma, com a escola. Agora, a Beija-Flor perdeu digamos assim, a proteção. Está tomando pescoção
geral agora. Então, se vai se propor a fazer uma revolução estética, será cobrada muito fortemente por isso e tem sido punida muito fortemente pelo júri. E está perdida, porque aí quando veio aquele resultado tão desastroso de 6º lugar, e a escola achava que podia fazer uma revolução estética também, e com aquele samba chegar eventualmente ao campeonato, ela correu por último. Então não tinha mais carnavalesco disponível. Demorou muito, mas houve uma demora muito grande, Flávia. Abre um hiato ali muito grande. Eu falo da tentativa de troca. Demorou. Não, volta o Cid. E aí... Tá perdido, tá com o barracão fechado, tá com... Outro dia mesmo eu andei desancando a Beija-Flor por um outro motivo, que foi a morte de Mãe Beata de Iemanjá, uma mãe de santo importantíssima da Baixada Fluminense, frequentadora da quadra, que esteve no último ensaio da escola, e a Beija-Flor foi incapaz de soltar uma nota, de mandar uma coroa de flores, de mandar um representante naquele... E eu achei aquilo inadmissível. Então, veja que esse fechamento na concha, ele está alcançando outras dimensões, entende? Eu estou muito preocupada com Singapura, de repente. Singapura ou o Egito, que nos persegue. Luciano Huck aí. E ninguém pegou Friburgo ainda. Não, e Luciano Huck. Luciano Huck. Olha, amiga, eu não queria te falar nada não, mas o maior risco aí é Luciano Huck. Repara... Aí eu conhecerei finalmente o Carnaval de Nice, 2018. Boa. Você sabe que isso daí, eu sempre costumo dizer que o favoritismo do Carnaval ele é dividido em algumas fases do ano, né? A primeira é pós-Carnaval. Algumas escolas parecem sair mais fortes do Carnaval. E mais fracas, evidentemente. Por exemplo, a primeira campeã do Carnaval de 2018... Eu não vou entrar nesse assunto agora, pelo amor de Deus. Primeira campeã de 2018 é a Tuiuti, né? Que, além de ficar, ainda é a última a desfilar no domingo, tendo posição para trocar com todo mundo. Então, assim, as escolas saem de uma maneira do desfile. Aí começa a escolher enredo. Aí você já tem um outro degrau de favoritismo. Algumas ficam, algumas descem. Aí você tem os sambas. Aí você tem os carnavalescos, que de vez em quando tem a dancinha de cadeira no fim do ano e tal. Hoje é a primeira vez que a Beija-Flor sai do carnaval passado sem ser uma das favoritas para o carnaval seguinte. Hoje você não tem como colocar... Eu acho. Os últimos anos tem sido assim. Não sei, porque, por exemplo, era uma incógnita tão grande que aconteceria com a Beija-Flor esse ano que aí você já fica com o pé atrás. Se a Beija-Flor inventar de novo, ninguém mais está com o pé atrás. Agora já vão dizer, não, tudo bem, não vai dar certo, porque não deu esse ano. Mas pega se arriscavam dizer que não ia dar no pré-carnaval 2017. Todo mundo falava nesse momento, não. Não, então, é isso que eu tô falando. Nesse momento do ano, não. Isso, exato. Mas depois da escolha do samba... Sim, é outra história. O samba foi ali um resgate, né? E aí tinha aquele negócio que todo mundo falava também. Se alguma escola pode fazer isso, tem autoridade para fazer isso, é a Beija-Flor, né? Isso, não, sem dúvida nenhuma. Não. Vamos ver se vai dar certo. A tentativa foi válida, que fique muito claro isso. Também acho. Eu até falei aqui que não deu. Na hora de perguntar para o Aidan, eu falei, não deu certo. Eu falei, não é que não tenha dado certo. Bom, o teaser, a chamada, um videozinho bacana que a gente fez do Luiz Carlos Magalhães no camarote, tá ali para vocês assistirem, é só clicar, exato, acima da Flávia. Isso, é só clicar que vocês assistem o teaser, amanhã sai outro, quarta-feira sai outro, quinta-feira às 20h30 no camarote com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, contando tudo sobre os bastidores do título e da chegada dele à presidência da escola. Isso fora o que eu cortei. Dá uma dó cortar as coisas, sabia? Senão ia ser 1h30 de programa, mas dá uma dó. Jornalismo é isso, é cortar. Flávia Oliveira, muito obrigado pela presença. Eu adorei. Tipo Jô. Porque assim, um misto de emoções está passando dentro de mim. Porque assim, eu estou muito feliz porque eu achava que o fato das frustrações de não estar ao vivo, eu não ia estar bem no programa, o programa rendeu bem, mas eu estou frustrado de não ter sido ao vivo. Mas todo mundo vai assistir mesmo assim. Por favor, assistam. Curtam, compartilhem, né? Pra gente voltar. Aliás,
A gente costuma agradecer, por exemplo, quando vem alguém. Não é o meu caso, porque aqui a gente está aberto para todo mundo, mas quando tem uma emissora, a gente agradece a emissora. No caso, eu vou agradecer aos maridos, namorados, como vocês quiserem chamar. Mas como se fosse por propriedade? terem liberado. Como assim? Não. Deixa eu terminar. Não, calma. Não precisa Agora nem... você Agora botou palavras na minha não vai falar boca. mais nada. Porque a gravação está sendo feita no Dia dos Namorados. E agora são 10h05 da noite. E aí é justo eu estou falando de liberação. Vou pensar. Jantar, Vou romântico. problematizar ainda, se isso Embora, Faz sentido, sinceramente... tem que problematizar isso, porque Embora, ninguém assim- precisou pedir autorização, não. Não, mas não era Escrito autorização. Assim, tipo aluno da escola. Mas não era autorização. Era tipo assim, eles queriam estar com vocês, eu tenho certeza. E eu roubei este momento Tem deles. algum aqui do lado de fora? É verdade, não veio nenhum. Tá cada um vivendo a própria vida. Obrigado, Flávia, pela A gente presença. se encontra na volta, né? Obrigado, Luiz, pela presença, de Alex, verdade. agora que eu tava Super gostando, agradeço. agora que eu tava me soltando, minha cerveja que acabou, eu queria botar um pouco mais, acabou, né? Enfim, tô aqui no bar Tem ainda o balde aqui, ó. Apoteose. E, enfim, tô sem cerveja. Não sei se eu vou voltar nesse bar, não, hein? Não Ó, sei. fazia tempo que não tinha mais do que pipoca aqui. Elas tiveram mais do que pipoca. Nossa, e a Obrigada, gente comeu Alex. tudo. Alex, foi ótimo. Muito obrigada mesmo pelo convite. É sempre ótimo estar aqui. Sempre um papo que flui, a gente nem se dá conta da hora. É verdade, passou rápido mesmo. Bárbara, brigadão. Te agradeço, eu que fui a primeira. Toda vez que eu venho aqui, eu Pioneira. falo a Quero mesma coisa, eu ser fui a a pioneira. Eu queria dizer para vocês que eu cheguei aqui morta de fome e comi o peixe. Que tava... Todo mundo eu gosta comi disso o daí. peixe que estava aqui, sabe? E isso daí vem dentro de uma caixinha que é uma caixinha de sardinha mesmo. Então, ó, comi o peixe, a bonitinho. pipoca toda. Olha, Comemos hoje eu falei tudo, muito não vai pouco, ter eu jantar, não. vim para comer no bar Apoteose. A Bárbara que tá 2 programas seguidos, tecnicamente. Ah, é? É, porque você esteve no último. Chiquérrima, Fechou chiquérrima. e abriu. Isso, exatamente. Agora eu vou fazer uma reivindicação. A mulherada tem que vir sempre. Isso não pode ser esporádico. Não pode ser de vez em quando. Eu falei isso no verdade. TV Mais Carnaval e vou marcar a posição aqui. Pra ser Não justo. somos cotistas. Não Pra ser somos justo. cotistas. Pra ser... Aí estão acabando comigo. Mas, ó, pra ser justo, mulher sempre, assim, sempre não, mas geralmente vem, não vem 3 de uma vez. Então tem que vir mais, porque a gente não vem aqui para mediar só com o menino, não. A gente tem que falar com a mulherada também. E sabe o que me ajudou muito? Porque assim, eu até comentei isso justamente no primeiro programa que você veio, que eu não conhecia realmente muitas mulheres do carnaval. Desde que eu fiz o programa é que eu fui conhecendo e ganhando amigos e podendo chegar no lugar e a gente fazer festa e brincar como brincamos no sábado. Então, assim, eu conhecia 10 pessoas do carnaval pessoalmente. Hoje tem 100. Então, e daquelas 10, 9 eram homens. A outra, provavelmente, eu encontrei um dia e dizer que a conhecia. Infelizmente. Só tem feminista aqui, tá? Bom, não, é verdade, é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Foi um dos programas mais difíceis que eu já fiz, eu quero deixar claro. É sério. Eu tô mais nervoso do que o dia... que eu errei a abertura porque o Barreto veio aqui. Você sabe que teve o dia que o Marcelo Barreto veio aqui, eu errei a abertura inteira. Que maravilha. Tudo preparadinho, não deu certo. Mas, o que acontece? Deixa eu falar. Eu separei aqui no calendário, mas eu já perdi. Dia 26 de junho, a gente está de volta por um período. Bar Apoteose ao vivo será de 2 em 2 semanas. Só nesse período que a gente realmente não tem uma pauta muito profunda, nós faremos assim. E aí, quando a coisa começar, quando divulgarem quando serão os ensaios técnicos, nós não sabemos ainda. Deve começar em dezembro, porque o carnaval esse ano é logo no início de fevereiro. Então, para a agenda fechar, deve ser dezembro. Nós vamos... Quando a Beija-Flor anunciar o enredo, também me comprometo. É isso. Eu espero que vocês voltem. Muito obrigado pela presença. A gente se vê dia 26. Não se esqueça, dia 15, quinta-feira, a partir de 8h30 da noite, no Camarote, com o Luiz Carlos Magalhães. Eu e o Leonardo Bruno batemos um papo com ele, foi bem legal. A gente se vê. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.